Queridos, vamos abrir o livro na página 75. Página 75. Rapaz, olha, eu esqueci, era para trazer para vocês alguns livros para vocês acompanharem. Se vocês puderem, acho que vai vir ainda mais uns 3 ou 4 alunos novos, né? Parece. Mas quem puder de repente compartilhar um livro aí, e aí já o Vinícius ali, mesmo sem querer, ele vai ter que compartilhar. Aí, ó, os varões Galileu já prontamente. Se quiser sentar um do lado do outro, não tem nada não. Se vocês quiserem juntar aí, ó. Isso, mano, vê aí. Qualquer coisa, vem um do lado do outro. Aí, maravilha, coisa boa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que bom, Carolzinha, que deu certo hoje, né? Página 75. Alguém lembra do hino 75 da APA? Ninguém lembra? Também não, eu também não lembro. Não tem problema não, né? Vamos lá, 75, página 75. Antes que a gente comece a falar alguma coisa, eu sei que faz tempo, né? Porque sexta passada nós não tivemos aula, mas da última aula, se alguém lembra algum ponto, se ficou alguma pergunta sem resposta, se ficou algo inconclusivo que vocês gostariam que a gente continuasse hoje, se vocês lembram de alguma coisa da última aula, quem estava, claro, né? Olha, foi. Alguém, irmão, quer colocar algum ponto? Gabriel? Oi? Oi, tudo bem, mano? Pastor, nada vai falar. Não, ainda não é. Não é chamado. Ainda não é não, mano. Alguém quer? Não. Não, um ponto é esquecer de tudo. Quem não esteve, mas assistiu o vídeo, olha aí, coisa boa, assistiu o vídeo, e aí ficou de repente alguma coisa, falou, André, não compreendi certo ponto, alguma coisa. Amém. Não, também? Vocês estão assimilaram tudo, nenhuma dúvida, tá tudo certo, coisa boa. Eu acredito nisso. Eu acredito. Sou crente, eu preciso crer no impossível, no milagre. Então vamos lá, amados, evangelizador. O evangelizador, página 75. Quem achou, diga achei. No capítulo anterior, discutimos e apresentamos o perfil das pessoas que serão encontradas na obra da evangelização. Neste vamos nos ater àquele que carrega a boa semente, que prega o evangelho. Amém, meu irmão? Paz, tudo bem? Aquele que prega o evangelho e leva a salvação aos outros pela palavra do Senhor. É uma tarefa árdua, pois exigirá renúncia e dedicação, porém gratificante e prazerosa no seu resultado. Para tanto, apresentaremos a seguir os seguintes tópicos: um servo de Deus preparado, características do evangelizador e o seu preparo integral. Então, amados, nós falamos até aqui, a ênfase foi mais nas pessoas que nós encontraríamos, o que é a mensagem do Evangelho, né? Como pensa a sociedade, o mundo, os conceitos sociofilosóficos e tal. Mas hoje nós vamos falar sobre nós, aqueles que são os responsáveis por evangelizar, as características que nós temos que ter. Na aula passada, pelo que eu me recordo, o nosso papel é levar as pessoas à conversão, no sentido de apresentar o Evangelho. Ele se carrega, né? Não é que a gente convence ninguém, persuadir a gente pode até persuadir, a gente faz um prosélito, a gente faz um religioso, a gente faz uma pessoa simpatizante com a nossa religião, né? E ele entra para a lei dos crentes, para a nossa denominação, fica parecido com a gente. Então, isso aí é a questão daquilo que a gente às vezes faz, é a persuasão. Mas o Evangelho não é persuasão humana, o Evangelho é convencimento divino, tá? Então, nós não somos responsáveis e não temos condição nenhuma de converter ninguém. Então não é nesse sentido que eu estou dizendo, tá bom? O nosso papel então é apresentar o Evangelho verdadeiro, mais próximo do genuíno, mais perto daquilo que é bíblico, para que o próprio Evangelho convença e transforme a pessoa em uma nova criatura, né? Então é por isso que a gente trabalhou até aqui essa questão do que é o Evangelho, o que a gente precisa apresentar para as pessoas. Palavra de Deus, simplesmente a pessoa de Jesus, a pessoa de Jesus. O que as pessoas precisam conhecer é Cristo. As pessoas não precisam conhecer uma nova religião,
as pessoas não precisam conhecer um conceito teologicamente mais elaborado, as pessoas não precisam conhecer doutrinas bíblicas, as pessoas não precisam conhecer qual é a religião verdadeira, as pessoas não precisam conhecer o que é a história do cristianismo, as pessoas não precisam entender a Bíblia, porque elas não têm condição de fazer isso, irmão. Tá certo? Lembra da gente quando a gente se converteu? De você, eu, lembra? Coisa boa? A gente nem sabia de quase nada, não tinha noção de nada do que era evangelho e igreja, exceção um outro, né, que de repente foi crescendo no lar evangélico, privilegiados, mas a maioria de nós não sabia de nada, mas nós somos convencidos pelo Espírito Santo, não é, irmão? Num pecado profundo que a gente vivia, e a gente nem sabia explicar, mas foi uma ação de Deus, uma ação divina na nossa vida, nos libertando da ignorância, e aí a gente conheceu o Evangelho. A gente não sabia do que ia acarretar essa decisão, né? Mas a gente foi convencido pelo Espírito Santo. Então as pessoas não têm condição de entender nada doutrinariamente, elas precisam primeiro nascer de novo. A partir do novo nascimento, aí vai ter a mente de Cristo, aí vai discernir as coisas espirituais, é outra história, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e só discerne algo espiritual quem é espiritual, e não pode ser espiritual se não nascer de novo, tá? No caso da água, né, e do Espírito, não tem como. Então a gente precisa, irmãos, primeiro apresentar quem? Um conjunto de regras, meia dúzia de versículos decorados. As pessoas precisam conhecer o que? Olha, eu vou falar a primeira letra, vocês já vão matar a charada. A verdade é o quê? Verdade, isso. Então precisam conhecer a verdade, né? Aí facilitar o negócio, né, cara? A verdade, irmão, alguns pensam, nossa, a verdade então é João 3,16, é não sei o que. Não, a gente não está falando isso. A verdade de Deus não é um compêndio, não é um conjunto de escritos, não é um conjunto de doutrina. A verdade se resume em uma pessoa. Não é isso que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não é apenas o que Deus diz na sua palavra, mas é que Deus revela como uma pessoa. Então o que é a verdade? Não é nem o que é a verdade, é quem é a verdade, né? Não é a questão de qual é o conceito da verdade. A gente está falando aqui quem é a pessoa, que a gente precisa se relacionar. Então o Evangelho é o que? Uma reconciliação, não é isso? Que havia o que? Uma inimizade entre o ser humano e Deus, e isso foi apaziguado, reconciliado em Cristo. Então é um reencontro, não é? Uma regeneração, uma ressignificação de vida, uma reflexão da realidade. Percebe que tudo essas expressões que eu usei são expressões onde remete àquilo que a gente tem que voltar, não é? Isso chama o quê? Sim, também, mas o que mais? Lembra da placa? Recomeçar, isso, mas tudo é que está fazendo o quê? Retornando. Também, retornando. Mas tem uma palavra que a gente usa. Repetindo? Também, mas é outra coisa. Aí vamos um termo mais assim, mais teológico, mais bíblico. Também, mano. Restituir, e regressão, e retomada. Eu sei, é tudo essas palavras. Mas queria logo que vocês. Renascer, olha aí, mano. Renascer, o que mais? Aquela palavra que começa também com R, que é metanoia. Não tem nada a ver o R, estou brincando. Que é a metanoia, a conversão, irmãos. Não é? A conversão, o que é a conversão? Não, a conversão, a mudança de direção. Não é a placa de trânsito. Isso, então, mas aquilo é o que? Conversão. Não é? Então a gente está falando o que? De conversão. Ou seja, estava indo para uma direção, repentinamente, radicalmente, do dia para a noite, da água para o vinho, instantaneamente mudou de pensamento e de direção. Isso é o novo nascimento. Isso é a mudança de pensamento. Mudei meu pensamento, mudei minha vida, não é? Mudei as categorias do meu pensamento, mudei meu estilo de vida. Então é um reencontro, é um recomeço, é tudo isso que vocês falaram, mas isso na Bíblia chama-se de arrependimento, de conversão.
Ou seja, voltou para Deus, retornou para Deus. Por que retornou para Deus? Porque todos saíram de Deus. Todo espírito foi gerado pelo Pai dos espíritos, que é Deus. Então todo ser humano, ele tem a percepção que existe Deus. Por quê? Porque isso está intrínseco, intimamente ligado no seu ser, que existe um ser superior. Aí uns vão chamar de Buda, vai dar nome a um santo, de entidade, de um monte de coisa. Mas todo ser humano tem a percepção que existe uma realidade que transcende, né? Que vai além dele. É por isso que ele tem medo da morte, por exemplo. Por que a gente tem medo da morte? Quer dizer, a gente não tem mais medo da morte, né? O cristão não pode ter medo da morte. Não pode, né? Tem medo de morrer? Não tem dó. Tem dó pode ter. Eu tenho dó de morrer. É uma pena para mim morrer, né? Essa é uma tristeza assim, né? Se acontecer, que eu acho que não vai acontecer, hipoteticamente falando só, né? Eu olhar para mim assim e falar, rapaz, que dó, que morreu no André, né? Tão jovem. É sério, não, que seja 80, 90 anos, vai ser uma dó morrer, porque a vida, ela é uma coisa tão extraordinária, a dádiva de Deus, né? Então, não é dó, uma dó. Mas medo não, irmãos. O cristão, o discípulo de Jesus, que tem medo da morte, há alguma coisa errada no seu entendimento sobre isso, sobre a eternidade, porque a morte já foi vencida. O medo da morte é quando diz respeito à passagem dessa vida para outra sem a salvação. Aí essa morte deve causar uma angústia, um desespero. É a mesma coisa que a gente vê um velório de pessoas que entendem essa questão, ou seja, os crentes, e o velório daqueles que não conhecem a Deus, que não têm a segurança da eternidade, a esperança da eternidade, a vida eterna. Não é a diferença enorme? O desespero. Não é que não sofre, o crente sofre, chora, dói no coração, vai ter luto, tudo certinho, como manda o figurino, né? Mas não há aquele desespero. Quando isso foi acontecer em alguns crentes, na cidade de Tessalônica, Paulo ele deu um alerta, 1 Tessalonicenses 4:13. Deixa agora, não vai pegar a Bíblia. 1 Tessalonicenses 4:13. O contexto é o seguinte: os irmãos estavam tristes, estavam angustiados, porque seus entes queridos, eles iam falecendo. A mensagem era o quê? Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, Ele ascendeu ao céu, foi para junto do Pai, e Ele em breve vai nos buscar. O que estava acontecendo? Jesus estava tardando, na ótica, no pensamento deles, e o povo ia morrendo, e Jesus não tinha vindo. Então, você perdeu um ente querido, ia sofrendo. Mas, irmãos, a única mensagem que nos dá a segurança da eternidade, na verdade, graciosamente falando, é o Evangelho. Todas as religiões, aquelas que vão lidar com a eternidade, né? O Espiritismo, de alguma forma, algumas orientais e tal, elas vão lidar com a eternidade. O próprio catolicismo romano e tal, vai lidar com a eternidade, mas sempre numa angústia. Porque se você não seguir a risca e fizer tudo direitinho, essa eternidade pode estar comprometida, seriamente. E às vezes não deu conta, o parente aqui ainda tem que fazer algumas coisas que é para ver se melhora a situação do cabra lá. Não é? É o purgatório, é outra situação que tem em outras religiões. Então ele não deu conta. O Espiritismo, por exemplo. O Espiritismo, oh meu Deus, estou esquecendo aqui. O próprio hinduísmo, que tem essa ideia, esse ciclo, né? Aleluia, louvado seja Deus. Amém. Então, esse ciclo que tem, que é chamado de reencarnação, onde é um processo que a pessoa... Então, as religiões elas vão trabalhar nessa perspectiva de que a eternidade não é tão garantida assim, mesmo que você... O islamismo, por exemplo, é garantido se o cara for um homem bomba, aí é garantido. Além da eternidade tem 7 virgens lá, por isso que os caras vão mesmo, né? Já viu mulher bomba? Difícil, né? Então o islamismo ele propõe essa questão para o homem, e é por isso que o cara vai mesmo, porque é uma loucura, o cara vai se explodir, irmão, né? Mas o homem, do jeito que é, prometido 7 virgens na eternidade, ele vai com uma alegria do mundo. É sério, não é? Que coisa terrível, irmão. Olha que interesse, né?
Então o que acontece? Agora o Evangelho não. O Evangelho, ele é graciosamente generoso quando vai falar da eternidade, porque Cristo é que conquista isso. Jesus é que deu essa possibilidade e abriu esse caminho para que todos aqueles que, salvo, morressem, já está tudo. Na verdade, irmão, a eternidade ela já começa aqui. A salvação e a eternidade já começa aqui. Infelizmente, nós pegamos o Evangelho e fizemos como algo só para a eternidade. Aí o que acontece? A gente vive mal aqui, nessa vida. Mal. Fala a verdade. Quem vive mal? Gente, os crentes. Mal, como qualquer outro descrente. Desesperado, angustiado, ansioso. Quem nunca aqui ficou ansioso pelo dia de amanhã? Quem de nós aqui não é aquela pessoa que fica naquela expectativa que ela acha que pode fazer alguma coisa para o amanhã? Então a gente vive mal aqui, sem a segurança que Deus Ele vai cuidar de nós, que não pode acontecer nada de ruim na minha vida. Por que não pode acontecer nada de ruim na minha vida? Porque Cristo já venceu todas essas questões. Então eu sou salvo, não é que eu serei, eu sou salvo. Não é que eu desfrutarei da eternidade na eternidade, eu desfrutarei da eternidade aqui nessa existência. Aqui, a vida eterna começa aqui, começa aqui. O que Jesus disse? Quem crê em mim será salvo. Sim, mas não é nisso que está pensando, mas esse já é bom. Não, esse aí que estava no livro, é salvo, viverá. Esse também é bom, mano. Também gosto. Esse também é muito bom, já é uma esperança boa. Mas aqueles que crescem nele teriam vida, e vida com abundância, transbordante. É uma vida que não cabe. É uma vida tão, ela é tão maior do que nós, que ela transborda, chega em nós e transborda. Ela preenche todos os espaços existenciais da nossa vida. Ela é muita vida para uma pessoa só. É por isso que ela transborda. Eu não me contenho em mim e eu quero participar e compartilhar, e quero que os outros participem e compartilhem com os outros. Então, vida abundante. Quem vive essa vida abundante, pelo amor de Deus, nesse evangelho que a gente está vivendo hoje em dia, essa vida que é a eternidade aqui e agora. O que diz o 1 João capítulo 5, verso 11, 12, 13, 11, 12, 13, é isso aí. 1 João 5, 11, 12, 13. Filhinhos, escrevo-vos para que saibais que tendes a vida eterna. Olha só, quem tem um filho, é 1 João, primeira carta, não é evangelho, tá? Primeira epístola lá de João 5, 11, 12, 13. Filhinhos, eu escrevo para vocês, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Vocês tenhais a vida eterna, Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Mas eu escrevo para vocês, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Nós possuímos a vida eterna, ela habita em nós, tá certo, irmão? A eternidade já começou em mim, desde o dia que eu aceitei a Cristo. Eu estou lembrando de um louvor antigo aqui. No momento em que aceitei ao meu Senhor. Se eu começar a cantar aqui, vocês sabem que não para. Minha vida logo se modificou. Quem lembra disso? Encontrei a paz, encontrei o amor. Ninguém? Não? Ou não? Tu é do meu, hein? Só tem cara de novo, mas deve ter uns 250 anos. Lembra, meu irmão? Que, música bonita e tal. Eu estava ouvindo essa semana aí umas músicas assim, Logos. Lembra? Logos, não? Não é do seu tempo, cara, eu sei, mas Logos, grupo Logos, não. Lembra de uma música aí, só pra gente? Não? Deixa quieto, vamos denunciar que é só eu e você mesmo, vai não das antigas. Mas olha só, senão me perco todo aqui, eu vou falar besteira. Eu estava falando um negócio certinho. Não é besteira, que a gente desvia aqui. Está falando que a vida eterna, sim. O texto de 1 João 5, 11, 12, 13. Mas o que eu queria falar é sobre o reino de Deus. Que ele começa, no momento que a cabeça viajou, no momento em que aceitei o meu Senhor. Então, no momento que aceito Cristo, eu agora passo a pertencer ao reino de Deus. Então, o reino de Deus não é algo para o futuro. O reino de Deus é a partir do momento que eu me encontro com o rei.
Como começa o Evangelho de Marcos, irmãos? Capítulo 1, deve ser lá para o verso 13. Me ajudem aí. A mesma mensagem que João Batista ele veio trazendo, como anúncio, Jesus veio trazendo a mesma mensagem. Mesmo anúncio. Marcos, eu acho que é 1:13, me ajudei, Daniel, se for 1:13. É mais ou menos assim: crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é 1:13, é 1:11, 12, 13, 14, me ajuda aí, por aí. Ninguém conseguiu achar esse texto, não? Arrependei-vos e crede no Evangelho? Pô, me ajuda aí, ó, 1:15. É só olhar 3 para cima, 3 para baixo, que eu não erro tanto assim, não. 1:15. Isso, 1:15, exato. Falei 13, era só olhar para baixo que vocês enxergavam. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo não é que estava por vir, é que o reino de Deus está acessível. Entenderam? Esse aqui é o sentido exato da fala de Jesus de João Batista, quando diz: o reino de Deus está próximo. Não é que ele estava por vir, é que ele estava acessível a todo mundo, tão próximo que você podia acessá-lo. Estou usando esse termo aqui que é de hoje, né? Acessibilidade. Então você podia acessá-lo, irmão. Olha que coisa linda. Então o reino de Deus já não estava mais distante agora. O reino de Deus já não precisava ser agora posto força para entrar nele. Não. O reino de Deus agora é algo tão acessível que todos, sem exceção, podem entrar nesse reino. E o reino de Deus é o domínio de Jesus sobre a vida de cada um de nós. O reino de Deus ele não vinha como estavam esperando na ocasião os judeus daquela época, como um reino davídico, como vindo um rei como Davi, para libertar eles do jugo romano, da opressão militar, política, social, econômica e intelectual dos romanos e dos gregos que tinham deixado algum legado também, porque é isso que eles esperavam. É por isso que Judas se frustrou quando isso não aconteceu. É por isso que Simão Zelote aceitou no princípio a conversa de Jesus. Que quem era Judas, o Zelote? Era um revolucionário, era um rebelde contra o Império Romano. O que eles esperavam? Que viessem, e os religiosos também. Quando Jesus veio, disse: maravilha, Jesus vem para libertar a gente desse jugo romano aqui. Porque quem era Jesus? O filho de Davi. O que Davi fez? Libertou o povo de Israel de toda e qualquer escravidão e dependência militar, política, religiosa, cultural, de qualquer ordem de todas as nações. Tá certo? Então eles esperavam isso. Só que o reino de Deus ele não vem nesse aspecto. Aí quando eles perceberam que não vinha nesse aspecto, o que fizeram? Rejeitaram Jesus. A proposta de Jesus então não era o seu reino implantado naquele momento, ainda isso vai acontecer, mas não era a ocasião. Aí Jesus disse assim em Lucas 17, 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. O reino de Deus, olha só a coisa interessante. Não diga, pode vir, meu amado, chegue, bem-vindo, chegou em boa hora. Estou falando do reino de Deus. Olha que coisa interessante. Lucas 17, é teu aí o lugar. Lucas 17, verso 20 e verso 21. Aqui é assim, mano, já chega abrindo a Bíblia e já. Né? Aqui não tem conversa não, já pega a Bíblia assim, mata no peito, põe no coração, entendeu? Parte para o abraço. 17 de Lucas, verso 20 e 21. O reino de Deus, não digam que ele está ali ou acolá. Ele não está ali ou acolá. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não está em locais, mas o reino de Deus está dentro de vocês. Eu troquei algumas palavras, mas o sentido é esse. O reino de Deus está entre vós, né? Na maioria das versões, né? Mas essa versão não é a melhor. Dentro de vós. Pelo que Marcos falou lá, pelo que Marcos falou assim, o reino não o reino, o tempo já está cumprido. Já está cumprido. Era o momento da vinda de Jesus, aquele momento. Isso, aquele momento já estava cumprido. Jesus. É o momento que o reino já tinha vindo. E o reino estava já agora acessível a todo mundo. Por que o tempo já tinha se cumprido? Porque o reino de Deus já tinha chegado. Por que o reino de Deus chegou se o domínio de Deus não chegou sobre toda a humanidade? Porque estava vindo o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é o domínio sobre tudo e sobre todos ainda,
Naquele momento, o reino de Deus era o próprio rei se reconciliando com quem? Os seres humanos, todos nós, os perdidos, súditos. Então, o que é o reino de Deus? É um relacionamento com o rei, e o rei estava presente, irmãos. E o rei, olha só, o rei divino, ele estava agora acessível a todos aqueles que quisessem. Me fala, quem é o rei de qualquer reino que se disponibiliza para se relacionar e está disponível a todos os súditos a hora que quiser? Isso não existe, não. Vai falar com o presidente para você ver a burocracia. Vai falar com, sei lá, não precisa nem chegar um presidente. Vai falar aí com outra pessoa, entre aspas, importante da sociedade para você ver a burocracia. Dependendo de quem é, não vai falar nunca. Não é questão nem de espera, não vai falar nunca, não tem acesso. Tá certo? Agora Deus, ele se colocou à disposição de todo ser humano que o conhecesse pessoalmente, que falasse com ele, que ouvisse, que andasse com ele. Aliás, a notícia é muito melhor do que essa, porque esse Deus tão grandioso, ele se disponibilizou para morar, literalmente habitar na vida de cada um de nós, pecadores, miseráveis, limitados, criatura ruim que a gente é, irmão, e se tornou. Você consegue imaginar um negócio desse, irmão? Esse Deus santo, criador, imensurável, infinito, poderoso, autossuficiente, autoexistente, eterno, não precisa de ninguém, de nada. Quem sabe um negócio desse? Mora aí no seu coraçãozinho, que passa tanto pensamento que você sabe que não é digno. Já pensou, né? Se os pentecostais tivessem chegado, ia dar uma glória a Deus agora. É que não chegaram ainda, mas deve estar subindo aí a escada, vindo na esquina, não é possível. Porque olha que notícia. Olha, já pararam para pensar nisso, irmão? Deus mora em mim. Literalmente, Ele mora, Ele está comigo. Em todas as situações, em todos os momentos. Ele disse: eu nunca te deixarei, e nunca te desampararei. Ele mora, Ele está em mim. Eu sinto a presença dele de uma forma inigualável, inequívoca. É uma sensação que nada nesse mundo pode se igualar. E olha que eu experimentei um bocado de coisa nesse mundo que traz umas sensações assim, né? Até alucinante, alucinógeno e tal. Um monte de coisa aí que vocês talvez não tenham noção e também não está perdendo nada. Tomara que nunca tenha mesmo, né? Mas sensações eu experimentei aos montes. Eu nunca vi, irmão, nunca senti. É incomparável. Até é algo assim injusto querer comparar a presença de Deus, porque o dia que eu me encontrei com esse Cristo, o dia que Deus ele veio habitar na minha vida, o que eu senti naquele momento é inexplicável. E tudo que eu buscava, irmãos, em sensações, porque assim, nós vivemos inclusive em uma geração que vive pelo sensorial, não é? Pelo prazer, pelo alívio imediato, pelo encurtamento do sofrimento, pelo entorpecimento da sua mente, pela anestesia que eles querem ter diariamente para não sofrer nada. E aí buscam em muitas situações de vida prazer, fama, dinheiro, conquista, realizações, drogas, sexo, sei lá o que mais, fama, um bocado de coisa, né? Isso é o ser humano na sua sede por preencher o vazio na sua alma que nunca vai ser preenchida. Aí quando Deus vem, e aí Ele preenche tudo, aí tudo o mais se torna algo desprezível. Paulo, ele chegou a dizer que tudo para ele seria como um esterco, para que pudesse ganhar a Cristo. Então tudo isso que eu falei aqui, muito mais, Paulo ele comparou como uma bolotinha de cocô de animal. Olha, irmão, já pensou? Porque ele descobriu Cristo, porque ele se relacionou com Cristo, com Deus. Então Deus habita em nossa vida, irmãos. É que a gente, sinceramente, a gente não para pensar nisso, nos momentos de angústia, de dificuldade, porque se a gente pensasse, se tivesse convicção, a graça de Deus nos envolveria numa consciência tão grande, que nós não temeríamos nada e nem ninguém, e toda dor, como diz o hino da harpa, hoje eu vou cantar até umas horas, eu estou com vontade. Você perdeu, já foi 3 aqui que eu dei uma palhinha. 3, né? Desprezando toda dor, eu vou a cantar. Quem nunca viu isso aqui? E o Calvário é o pecador, sem a vontade. Eu sou desafinado, eu sei, Carol.
Mas não conhece, não dá para aqui, que é isso? Quem não é assembleano, pelo menos, né? Aí um pentecostal que teve uma influência da Assembleia que usa a harpa cristã. Então, desprezando toda dor, eu vou a cantar. Então a gente vai desprezando tudo isso num sentido, não é que não se sofre, não é que não passa as angústias, mas irmãos, tudo isso é como algo que a gente entende que é muito menor, o sofrimento ele é muito menor do que a capacidade do Espírito Santo de consolo. Vocês entendem um negócio desse? Então eu posso sofrer, quanto mais sofrimento, mais consolo. Quanto mais angústia, mais a presença de Deus, né? Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, pelo que nós não temeremos. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que, como diz o texto, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários das moradas do Altíssimo. Deus ajudará ao romper da manhã, as nações se embravecerem, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Olha que coisa linda, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito sobre a terra. Faz cessar a guerra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quanto mais tristeza, mais esse Deus se faz presente. Quanto mais luta, mais dobra o cuidado de Deus sobre nossa vida. Quanto mais perseguição do inferno, quanto mais demônios se levantam contra nós, irmãos, mais são dispensados anjos celestiais em nosso favor. Quanto mais tristeza abate a nossa alma, mais o Espírito Santo se levanta dentro da nossa existência para transbordar em nós a alegria da salvação. Quanto mais desespero pela circunstância que a gente está vislumbrando, mais vem a revelação de Deus dizendo: estou convosco todos os dias até a consumação do século, e nos mostra a esperança da eternidade, irmãos, onde a morte é apenas o último inimigo a ser vencido na questão biológica, porque já foi eterna e espiritualmente vencida. Vocês percebem? Esse Deus que fala, esse Deus que anda com a gente, esse Deus que chega ali junto. Deus estamos junto. Repete aí. O que, mano? Qual parte? Eterna e espiritualmente. A morte já foi vencida. Eterna e espiritualmente é só uma questão biológica, física. Só isso, irmão. Glória a Deus. E físico e biológico é um detalhe também, porque depois, porque a gente às vezes fica preocupado com esse corpo, né? Amado, se nós soubéssemos, se algumas irmãs soubessem que corpo vão receber na eternidade, nem se preocupavam, entendeu? Com tudo que se preocupa, né? Então a gente nem liga muito com essas coisas e tal, né? Mas um corpo glorioso, que não tem corrupção, e essa corrupção em todo sentido, não vai ter. Um corpo cheio de glória, perfeito, que não tem mais fadiga. Olha, irmão, que coisa linda, que não tem mais a questão da enfermidade. A Bíblia diz em Apocalipse 7,17, me ajudem aí, 7,17, eu acho que é 7,17, se não for 7,17 é 17,7, inverte, tá? Mas eu acho que é 7,17, que vai dizer que naquele dia, toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, nenhuma calma, nenhum sol se abaterá sobre nossas cabeças, toda lágrima será enxugada das nossas lágrimas, todas as lágrimas serão enxugadas do nosso rosto. É isso, né? Toda lágrima será enxugada no nosso rosto. Ele, Jesus, nos guiará, Ele mesmo próprio, para as fontes das águas da vida. É 7,17? Não é? Olha que notícia boa, irmão. Coisa linda. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que a gente precisa comunicar. A palavra viva de Deus, que traz esperança para o desesperançado, traz vida para o cansado, né? Refúgio para aquele que está sendo perseguido, que é uma torre forte para aquele que está aí numa situação de instabilidade. Então o Evangelho traz essa notícia toda aí, e a gente precisa comunicar isso. A gente precisa primeiro viver isso, aí a gente vem para a gente agora. Então o evangelizador precisa compreender isso, não só no entendimento, mas na vida, e desfrutar disso. Porque nós vamos, irmãos, falar o quê? Daquilo que nós vivemos e conhecemos, não só do que sabemos.
Porque eu ensino o que eu sei, eu só vou gerar o que eu sou. Aqui que é a questão da evangelização, porque é um relacionamento. Se é um relacionamento, eu preciso gerar. E quem não gera é o quê, irmão? Estéril, frutífero, que é uma coisa normal. Então Deus nos chamou para ser frutíferos, não é? Ser de fecundos e encher a terra. Você tem gente querendo fazer isso na família, não é bem assim, não é? A terra já está cheia, cuidado aí, tá certo? Tem uns que querem. Eu queria no começo e tal, porque pernambucano pentecostal com 2 filhos é coisa pouca, sei não. Não, claro que não. Mas, né, a fábrica não quis produzir tanto assim. Aí eu falei, tá bom. Mas deixa pra lá. Ser de fecundos e encher a terra. Relacionamento. Eu estou falando a questão espiritual aqui, né, lógico, né? Então essa questão, eu só posso gerar o que eu sou. E aí eu preciso desfrutar e entender tudo isso na realidade. Preciso conhecer esse Deus. Viver esse evangelho poderoso, irmãos. Esse evangelho que ele, apesar e a despeito das dificuldades, ele não... Porque se já viram um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, desanimada? Não existe isso. Um homem ou uma mulher que tem convicção da sua salvação, que conhece Cristo de fato, pela vivência na relação diária, já viu assim, desesperada? Difícil, coisa difícil. Por quê? Porque se parece com quem? Com Cristo, a quem ele ou ela se relaciona. Já viram Jesus desesperado em alguma situação na Bíblia? Já viram? Não tem, não existe. Jesus meio apavorado, e agora o que vai acontecer? Tranquilo, sossegado, pau quebrando, e ele disse, não, tá, esquenta não. Pedrão lá desesperado, querendo cortar a cabeça de um e erra, pega a orelha e tal, vão perder o mestre, e Jesus disse, calma, o que está acontecendo aqui? Põe a espada aí na bainha, tudo certo aqui. Vocês estão procurando quem? Sou eu? Aí todo mundo cai, bluf. Sou louco. Não tem essa passagem na Bíblia, né? Calma, tá tudo certo, tá? Não tem desespero nenhum. Já viram assim o Espírito Santo meio perdido, não sabendo para onde vai nem para onde vem? Para onde vem nem para onde vai? Não tem isso, tá tudo certo, né? É a calmaria. Quem é desesperado, em Apocalipse vai mostrar como uma figura de linguagem, são as nações agitadas. O mar bravio, que é a figura das pessoas desesperadas. Agora, crente é manso, tranquilo, seguro, não é? Crente não é desesperado. Não tem como um crente ser desesperado. Que entende tudo isso que a gente está falando aqui, ele é como Jesus, manso. Está tudo sob controle, não tem nada não. Não, o negócio não tem nada. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu sei. Aí que é a questão, é a convicção da fé. Não é as circunstâncias externas ou internas que vai definir a minha vida, a minha conduta, minha relação com Deus, não é? Então não são circunstâncias. Eu sei em quem tenho crido, disse Paulo. Estou certo e ele é poderoso para me dar o galardão. Não só a mim, não, mas a todos aqueles que creem nisso mesmo. Paulo era um homem que entendeu isso, porque ele estava numa situação onde qualquer um de nós estaria desesperado, perseguido por literalmente o mundo todo, tinha apanhado, tinha sofrido, martirizado, o negócio estava feio para Paulo. Ele disse, amados, se alegrem no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Preso, irmão, preso. Olha que coisa, Pedro, até o Pedro meio apavoradão, quando entendeu o negócio, mataram o Tiago, parça dele na caminhada, né? Tiagão estava lá, firme, né? Homem de Deus, fiel. Mataram o Tiago, se agora lascou. Nada, o Pedrão foi dormir. Perder a noite de sono. Nada. Vou me matar no outro dia, eu vou poder dormir, eu vou perder a noite de sono. Já começa aqui o sono, a tranquilidade e o descanso. O Pedrão foi dormindo. Quem de nós que amanhã falasse assim, a sentença, prendesse você e falar, amanhã é você, mataram hoje, seu irmão, e amanhã é você. Quem ia dormir aqui? Vigília de oração, Senhor, a vitória, faça de mim esse cálice, Senhor. Duvido, irmão, que você não ia orar a madrugada toda. Ô Jesus, o Senhor tem obra na minha vida ainda, não sei o que e tal, nada, foi dormindo. Dormiu pesado, que um anjo teve que vir dar uma cutucada aqui na ilharga, né? Aqui do lado aqui, ele cutucou ele, Pedrão ainda disse, rapaz, o que está acontecendo aqui? Isso deve ser um sonho. Não queria acordar não. E foi abrir uma porta, outra porta. Aí o anjo se ausenta. Aí Pedro disse, cara, não é um sonho não.
mas nem dormir eu posso. Tranquilidade, não tem desespero. Não. E a gente parece que é um negócio estranho, parece que não conhece a mensagem do Evangelho, e esse Jesus que disse pra gente que não tinha mais do que vencesse a gente. Nós somos invencíveis, né? Porque o poder da morte é o que apavora todos nós, os homens, os seres humanos. Mas para o crente, sinceramente, não é? Então quem não teme a morte vai temer o quê? Percebe? Então essa é a mensagem que a gente precisa viver, desfrutar, descobrir, se a gente não descobriu ainda, e aí passar essa mensagem. Eu duvido, eu sou crente, mas essas horas eu duvido que uma pessoa que ela percebe que existe essa vida em nós, ela também não vai ser atraída por isso, que é o que aconteceu com Jesus. Jesus vivia a vida eterna, né? Jesus, ele não tinha medo da morte, e Jesus, ele é interessante porque ele fala de uma naturalidade tão grande, no sentido que, olha, minha missão é essa, eu acabando a minha missão, né, vai estar tudo resolvido, consumado, eu volto para o Pai e acabou. Então, o que Jesus fazia? Entrava onde? O que Jesus... Olha, porque assim, eu já falei isso para vocês um dia, não sei se vocês lembram, porque tem gente que pensa que ele é salvo para ir para o céu. Não é. Não é verdade? Lembram do que eu falei a respeito disso? Ou não? Nós não somos salvos para ir para o céu? Não lembra? Ninguém lembra? O que nós somos salvos para ir para onde? Inferno, meu Deus do céu. Não é lógico isso. Nós somos salvos para ir para o inferno. Porque o céu não é o lugar para onde eu vou, é o lugar de onde eu vim. Não é o meu destino, é a minha chegada. É a minha referência. Então, para que eu fui salvo? Para ir para o inferno, resgatar os que estão no inferno, certo? Para que eles também vão para o inferno, porque tem gente querendo salvar a sua vida, e a Bíblia diz que quem quer salvar a sua vida vai perdê-la. Quem quer perder a sua vida ou perder a sua vida vai salvá-la. Aí é por isso que o inferno não dá conta, e aquela porta do inferno, irmão, fica os demônios tudo atribulados, porque não dá conta, é crente entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Entra no inferno e resgata um, entra no inferno e resgata. Não é? Aí Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque a gente foi salvo para ir para o inferno, resgatar esses que estão no inferno. Vocês estão entendendo aqui o negócio, né, irmão? Pelo amor de Deus, eu já estava pensando que algum estava entendendo outra coisa, que eu estou tentando dizer uma coisa, não entenda a outra, mas se tiver confusão me fale aí que eu tento explicar o negócio aqui melhor. A questão é, irmãos, nós não somos salvos para desfrutar a paz no céu, não, é aqui na terra, porque o reino de Deus, em Romanos 14, 17, vai estar escrito que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Eu não preciso ir para o céu para desfrutar a paz. A paz é um aspecto do fruto do Espírito Santo, que nada mais é do que o caráter de Cristo moldado em minha vida. E é uma realidade, um resultado da minha vida com Deus. Então a paz é uma realidade que eu já vivo aqui e agora. A paz, apesar da guerra, dos conflitos, da dificuldade. Então a paz eu não vou ter no céu, não, eu tenho aqui agora. Porque o príncipe da paz já reina na minha vida. E o reino de Deus já é uma realidade em mim. Estão compreendendo o teor do negócio, não? Né? Agora, quantos crentes vivem perturbados, desesperados, e aí dizem assim, não vejo a hora de chegar ao céu? Tem uns que pedem a morte. Né? Por que o Senhor não me leva logo, Senhor? Eu vai morrer. Aquela síndrome de mãe, né? Porque mãe é assim, tem hora que ela, se eu vou morrer, no dia que eu morrer, vocês vão, tal. Mãe apela assim, né? Mas já viram uns crentes assim, achando que ele precisa morrer para ir encontrar a paz? Meu Deus do céu, a paz é aqui agora. A paz é o fruto do Espírito Santo em nossa vida. Amor, gozo e paz. Amor, gozo, alegria que o gozo é mais do que alegria, né? O gozo ele é mais profundo que a alegria, porque a alegria é momentânea, o gozo é contínuo. O gozo é algo ininterrupto. O gozo é uma alegria, uma satisfação de vida, apesar das tristezas, lógico. Mas a questão é, eu não preciso ir para o céu para desfrutar nada, é aqui na terra, é já.
E aí tem gente que acha que não, o céu é um lugar que a gente já vive aqui agora, deve viver. Agora, o que tem de crente que foi tirado do inferno condenatório, né? Já foi alcançado pelo Evangelho, já se morrer agora não tem nada não vai para a eternidade lá, para a desgraça toda que vai ser. Está salvo, mas vive no inferno existencial. Vive como um perdido. É salvo, mas vive como um perdido. Conhece alguns assim? Uma meia dúzia, mais ou menos? Você conhece? A pergunta nem é essa. A pergunta é: será que não somos nós que vivemos assim? Percebe? Né? Tem que chegar na gente a conversa, né? Senão fica um negócio assim meio tal. Então, falando tudo isso, eu queria falar que o evangelizador, que somos nós, vamos viver isso. A partir de viver isso vai ser muito fácil comunicar o Evangelho. E aí há algumas características nesse evangelizador, que somos nós que vivemos tudo isso e que desfrutamos tudo isso. Quais são as características? E a gente vai ver aqui, ó. Um servo de Deus preparado para servir. E aí é servo, né? Página 75, o 3.1. Um servo de Deus preparado para servir. Onde está aí? Onde tem uma parte verdinha, irmão? Não tem uma parte verdinha aí? Não? Sim, ó. A parte verdinha. De repente, se estudaram, né? Sublinha e tal. Então, o servo de Deus preparado para servir. Ao falarmos de preparação para a obra do Senhor, especificamente sobre sobre a evangelização, é importante traçarmos os parâmetros para esse servo de Deus. Se dedica à pregação do Evangelho. Queremos antes enfatizar que cremos que todos os crentes devem pregar o Evangelho, como já mencionamos em capítulos anteriores. Mas aqui vamos tratar especificamente daqueles que de fato dispõem ao trabalho evangelístico de maneira mais isenta, intensa e assídua. Lembrando que mesmo aqueles que se dedicam a esse trabalho não farão isoladamente apenas. São aqueles que estão na linha de frente e que, pelas suas experiências, poderão coordenar e guiar os demais nessa tão importante tarefa. Assim, apresentaremos a seguir alguns pormenores relevantes para a compreensão desse preparo. Então, primeiro, o chamado de Deus. Quem tem um chamado de Deus, irmãos, para pregar o Evangelho? Isso foi uma pergunta que eu fiz agora. Todos. Por que muitos não pregam o Evangelho? O que acontece? Eu perguntei primeiro, porque não foram convencidos. Convencidos do quê? Que devem pregar? Cristo existe, né, dentro dele, né, funcionando dentro das pessoas. Rapaz, e pode ter crente assim nesse estado? Fizeram essa pergunta já na rua. Como pode uma pessoa ver a luz, fazer as coisas da luz e não viver a luz? É uma contradição, né? É uma contradição. Eu acho que Jesus, talvez, não sei se exatamente ele quis abordar isso, mas ele disse assim: cuidado, porque a luz que está em vocês se tornar trevas, quão grande vão ser essas trevas. Tem uma passagem assim? Então é um negócio meio perigoso, contraditório, né? Esquisito, no mínimo. Mas o que, irmão? Por que as pessoas não pregam o Evangelho? Por que as pessoas não compartilham o Evangelho? Mulher, vergonha, timidez, tem essas questões também que a gente tem já. Apesar que os tímidos parece que não herdarão o reino de Deus. E não é questão de personalidade apenas. Não é isso que o texto está dizendo. Porque tu é tímido? Os tímidos aqui são aqueles de fato, irmão, que não compartilham isso. Mas por que não compartilham? Porque tem algo mais, não é algo só aparente, superficial que a gente identifica. É algo muito mais preocupante e profundo. Porque não foram vocacionados. Quem não foi vocacionado? Quem não foi chamado. Porque quem foi chamado tem que atender a chamada. A pessoa ela é provocada por Deus. O que é uma pessoa provocada? É chamado pela voz na frente. Provocado, né? A voz chamou na frente e provocou. Vocacionado, que ouviu a voz. Chamado vocálico. Então são a etimologia das palavras. Então, vocacionado. Então, todo aquele que ouviu a voz de Cristo, irmão, eu acho muito estranho o que está acontecendo hoje, o que acontece na vida de muitos crentes, que dizem que são crentes, que ouviram Deus e que ouvem Deus,
Mas que voz é essa de Deus que não os faz transmitir ou reproduzir essa voz para os outros? É um negócio esquisito, estranho. Por que as pessoas não compartilham o Evangelho? Talvez não seja porque elas não vivem esse Evangelho intenso, abundante, fonte de água viva. Talvez não seja essa a resposta, talvez, não sei, diga aí, Val. Às vezes alguém pode colocar como um dom para não fazer. Não tem um dom de evangelizar, como diz lá Coríntios. É uma desculpa, né? É um pretexto, né? Eu acho que isso é uma desculpa esfarrapada. Não tem dom, não existe dom para evangelizar, não existe dom para orar, não existe dom para amar. Eu tenho o dom do amor. Isso não existe, irmão. Não existe dom do amor. Né? Eu tenho um dom para orar. Não existe dom para orar. Ministério de oração. Não existe ministério de oração. Essas coisas não tem isso na Bíblia, pelo amor de Deus. Não é? Então, na verdade, irmão, essas pessoas vivem às vezes nessa questão de desculpa, né? É o evangelista que tem que fazer, é o pastor que tem que fazer, é o pregador que tem que fazer. Não, a questão não é nem de obrigação ou de deveres. É de um prazer que eu sinto, é de um privilégio que eu entendi que Deus me deu. Quando a gente entende as coisas como elas de fato são biblicamente, eu digo assim, por exemplo, a contribuição financeira é um negócio de doido, irmão. Não é não? Ou quantas aulas que a gente não gasta para tentar, e ainda mesmo assim é uma pendenga, é um negócio doido. Se for no culto, então, meu Deus do céu, se a contribuição não tiver uma música, desanima mesmo, né? Por isso que põe uma musiquinha para ofertar, né? O povo desanima, é um negócio assim deprimente, o fogo para. Quem já viu alguém assim, mais cheio, falando línguas, tirando a carteira do bolso assim, assinando um cheque, na gandaia? Quem já viu um negocinho? Não tem. Por quê? Porque é pesado. Por que é pesado? Porque é uma obrigação. Tudo que é uma obrigação é pesado, é ruim, né? Tira o prazer, o fluido do Espírito Santo. Olha só que coisa interessante. Aí as pessoas fazem um peso de religião, na obrigação, e quando faz ainda reivindica e acha que fez, e aí quer de Deus exigir alguma coisa, ou acha que é superior porque faz, ou que tem mais direito porque fez, e cumpriu o que? A lei, aí vive pela lei, né? Isso não é evangelho, isso é religião. É por isso que o evangelho atinge consciência, muda a consciência. Mudou a consciência, irmão, aí está tudo resolvido, aí não precisa sentir, né? Não precisa ser coagido, não precisa ter interesse, não precisa de nada, faz pela consciência. A minha consciência, porque ninguém pode com a sua própria consciência. É muito perigoso isso, Martinho Lutero diz isso aí, né? Muito perigoso. Se eu tenho a convicção de uma coisa, eu vou fazer. Mas vou fazer por quê? Porque eu entendo o que eu tenho que fazer. Eu me lembrei de um caso, não vou lembrar exatamente o ano, foi uma Olimpíada, e o que aconteceu? Acho que foi um maratonista, né? Ele tinha dois maratonistas, eram os dois principais, tal. Isso aconteceu mesmo, não é ilustração, né? Aconteceu, só não lembro o ano, tá? Deve ter sido coisa de 10, 12 anos atrás, alguma coisa assim. E aí, perto da chegada, um estava bem distante do outro. E ele pensou, porque todo mundo já aplaudindo e tudo, né? Porque eu estava bem distante, não ia ganhar mesmo. E ele pensou que já tinha cruzado a linha de chegada, porque tinha, acho que, algum arco que parecia ser a linha de chegada, mas não era ali ainda, era o outro. Era outra linha de chegada. E aí o que acontece? Aí ele cruzou aquele arco, ele pensou que já tinha chegado, ele diminuiu o passo e foi só andando, agradecendo o povo, e o povo não vai, e o que estava atrás aproximou dele, alcançou ele e começou a empurrar ele, só que eles não falavam a mesma língua, cada um de um país diferente, né? E empurrando ele, achando estranho e tal, e o outro empurrando ele para que ele fosse até a linha de chegada, o segundo colocado. E ele não entendendo nada e tal, aquela confusão. Aí o outro conseguiu empurrar ele até ele chegar à linha de chegada, até ele cruzar a linha de chegada. Irmão, quem foi o destaque nesse negócio? O segundo. Toda a imprensa foi entrevistar. Por que você fez isso? Porque fiz isso o quê? Por que você fez? Aleluia, louvado seja Deus, não? Tá tudo certo aí, né, Thiago? Tudo bem, não? Já tá tudo certo. Deixa eu ver se não. Te levo lá. Acima de nós. Volte atenção para cá para ver se eu encerro aqui antes dos comerciais.
Então, por que você fez isso? Ele não estava entendendo a pergunta, o porquê que ele fez o quê. Ele não estava entendendo mesmo. Por que você fez? Mas isso o quê? Ué, você podia ganhar. Foi eu ganhar? Ganhar o quê? Ganhar a corrida? Não, mas que mérito ia ter? Que virtude ia ter nisso? O que eu ia falar para minha mãe? Foi a fala dele, eu achei interessante isso aí. O que eu ia falar para minha mãe? Quer dizer, ele não tinha mérito nenhum, como que ele ia fazer aquilo? Olha que coisa interessante, irmãos. A gente não está entendendo nada, parece, né? Não está entendendo nada. Mas ele tinha uma consciência que se ele fizesse aquilo, para ele não teria sentido nem significado. Porque ele tem categorias de valores e princípios que se ele fizesse aquilo, para ele não ia ser uma vitória. Ele ia desonrar a mãe dele, inclusive. O que ele ia falar para a mãe dele se fizesse um negócio daquele? Aproveitou que o cara se distraiu e... Sim. A consciência, mas a questão é a consciência. A consciência, irmão, é o que manda na nossa vida. É por isso que o capacete da salvação é aqui, ó. A salvação, aliás, é o capacete. E está aqui, ó. Salvação não vem por meio do escudo, da espada, da couraça, de nada. É aqui, ó. Capacete da salvação. Consciência. Campo de batalha. Entre o certo e o errado. Entre o diabo e Deus. É a mente. É por isso que o negócio é aqui, ó. Entendimento, compreensão, consciência. É isso que a Bíblia vai dizer, né? Tem um texto que diz em 2 Coríntios 10 e 5, se não me falha a memória, 4 e 5, se vocês puderem me ajudar aí. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. 4. Capítulo 10, né? Capítulo 10, verso 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Esse é o 4, me parece, e o 5. Destruindo os conselhos. Isso, esse é o 4 que eu li. O 5. Todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, obediência a Cristo. Todo pensamento, entendimento, vai depender das versões, né? Fala de sofisma, né? Sofisma, dependendo e tal. Então, olha só, irmão, que coisa interessante. Consciência, entendimento. É aqui que mora toda a ação do Espírito Santo. É na nossa mente, a mente de Cristo, a mente transformada. E pela consciência, a gente faz porque a gente entende que não tem possibilidade de fazer outra forma. Essa é a questão. Por que você vive assim? Mas não tem possibilidade de viver de outra forma. A minha natureza, ela vive assim porque pertence à minha natureza. Se eu pegar um passarinho que está com fome, pense no passarinho com fome, preso na gaiola sem dar comida, põe lá, irmão, uma picanha. Põe uma picanhazinha, irmão. 2 dedos de gordura, aquele mal passado. Vê se vai. Não vai. Põe um alpiste pro gato. Não vai. É natureza. Não tem como. Então a natureza do salvo, do regenerado, ele vai viver como? Como um regenerado. Como Cristo. Ele vai viver como Jesus viveu. Não é, irmão? Então por que faz? Por que eu não vou fazer? Isso aqui para mim é natural. Não tem esforço, não tem barganha, não tem interesse, não preciso ser pressionado, ameaçado, convencido pela Bíblia, não preciso. Isso é a minha natureza, irmão. Lidar com dinheiro, lidar com perdão, lidar com qualquer outra coisa que diz respeito ao Evangelho e à vida. É simples. Então o que eu identifico em nossas vidas, muitas vezes é a falta do Evangelho, a falta da conversão, a falta da compreensão. E aí, irmão, a partir disso, vai vivendo tudo do jeito que está. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Não? Tem não? Não é uma pergunta fácil e rápida antes de começar?